O ano era 1096 da era cristã. Nas montanhas acidentadas do norte da Pérsia, hoje conhecido como Irã, um homem de olhar penetrante observava a fortaleza rochosa de Alamut emergir da névoa matinal. Hassan ibn Sabah acabara de conquistar aquela fortaleza aparentemente inexpugnável, sem derramar uma única gota de sangue. Não por meio de exércitos ou cercos prolongados, mas através de algo muito mais poderoso: a conversão dos próprios defensores à sua causa. Esta seria apenas a primeira de muitas fortalezas que cairiam diante deste líder religioso que mudaria para sempre o curso da história medieval. Seus seguidores ficariam conhecidos no mundo cristão ocidental como os assassinos, uma palavra que ainda hoje evoca imagens de morte súbita e terror silencioso. Mas quem eram realmente estes homens? O que os motivava a lançar-se em missões suicidas contra alguns dos mais poderosos líderes de seu tempo? E como uma pequena seita religiosa conseguiu aterrorizar o mundo medieval por mais de 200 anos? A verdadeira história dos assassinos é muito mais fascinante e complexa do que qualquer lenda jamais poderia sugerir. Eles não eram simplesmente fanáticos sedentos de sangue, nem mercenários motivados apenas pelo ouro. Eram membros de uma sofisticada organização religiosa e política que desenvolveu métodos revolucionários de guerra psicológica e espionagem. Sua influência se estendeu desde as montanhas da Pérsia até as cidades costeiras da Síria, e seus punhais alcançaram califas, sultões, cruzados e até mesmo Saladino, o lendário líder muçulmano. Para compreendermos verdadeiramente quem eram os assassinos, precisamos mergulhar nas águas turbulentas da política medieval muçulmana e entender as profundas divisões religiosas que dilaceravam o mundo islâmico durante os séculos XI e XII. O surgimento dos assassinos está intrinsecamente ligado ao grande cisma que dividiu o Islã logo após a morte do profeta Maomé, no ano 632. Esta divisão fundamental criou duas grandes correntes: os sunitas, que acreditavam que o sucessor do profeta deveria ser escolhido pela comunidade, e os xiitas, que defendiam que apenas Ali ibn Abi Talib, primo e genro de Maomé, e seus descendentes diretos possuíam o direito divino de liderar os fiéis. Esta não era apenas uma disputa política, mas uma questão teológica profunda sobre a natureza da autoridade religiosa no Islã. Os xiitas desenvolveram a doutrina do imamato, segundo a qual apenas os descendentes de Ali, conhecidos como imãs, possuíam a interpretação correta e infalível dos ensinamentos islâmicos. Dentro do próprio xiismo, uma nova divisão surgiu no século VIII, quando o sexto imã, Jafar as-Sadiq, morreu deixando uma questão sucessória controversa. A maioria dos xiitas reconheceu seu filho Musa al-Kazim como o sétimo imã, dando origem aos xiitas duodecimanos, que aguardavam o retorno do 12º imã oculto. Porém, um grupo significativo seguiu outro filho, Ismail ibn Jafar, mesmo após sua morte prematura, acreditando que a linhagem dos imãs continuaria através dos descendentes de Ismail. Estes seguidores ficaram conhecidos como ismaelitas e desenvolveram uma teologia mística extremamente sofisticada que incorporava elementos do neoplatonismo grego, da gnose e de tradições esotéricas persas. Os ismaelitas não eram apenas uma seita religiosa, mas um movimento revolucionário que rejeitava a legitimidade tanto dos califas sunitas quanto dos governantes temporais que não reconhecessem a autoridade do verdadeiro imã. Eles organizaram-se em uma estrutura hierárquica secreta, onde os ensinamentos eram revelados gradualmente aos iniciados através de 7 graus de conhecimento. No ápice desta hierarquia estava o imã vivo, considerado a manifestação divina na Terra, seguido pelos hujjaz ou provas, depois pelos dais ou missionários, e assim por diante, até os simples crentes. Esta organização clandestina permitiu aos ismaelitas sobreviver e prosperar mesmo sob perseguição constante dos governos sunitas estabelecidos. Durante o século X, os ismaelitas conseguiram estabelecer um califado rival no norte da África, conhecido como o Califado Fatímida, que se estendeu desde o atual Marrocos até o Egito e partes da Síria.
Os fatímidas representavam o auge do poder ismaelita, controlando algumas das rotas comerciais mais importantes do mundo medieval e estabelecendo centros de aprendizagem que rivalizavam com Bagdá e Córdoba. A cidade do Cairo, fundada pelos fatímidas, tornou-se um dos grandes centros intelectuais do mundo islâmico, onde filósofos, matemáticos, médicos e teólogos ismaelitas desenvolveram obras que influenciariam o pensamento medieval tanto no Oriente quanto no Ocidente. No entanto, mesmo no auge de seu poder, os fatímidas enfrentavam divisões internas. A questão da sucessão imamática continuava a gerar controvérsias e diferentes facções dentro do movimento ismaelita começaram a divergir sobre questões fundamentais de doutrina e liderança. Foi neste contexto de fragmentação que emergiu a figura extraordinária de Hassan ibn Sabbah, um homem cuja genialidade política e religiosa mudaria para sempre o curso da história ismaelita. Hassan ibn Sabbah nasceu por volta do ano 1050 na cidade de Qom, no centro da Pérsia, uma região que tinha tradições xiitas profundamente enraizadas. Filho de uma família de comerciantes xiitas duodecimanos, Hassan recebeu uma educação religiosa sólida desde jovem, mas sua mente inquieta não se contentava com as interpretações tradicionais do Islã. Durante sua juventude, ele foi exposto aos ensinamentos ismaelitas através de missionários secretos que operavam na região e, gradualmente, se converteu à causa ismaelita. Esta conversão não foi apenas uma mudança de fé, mas uma transformação completa de sua visão de mundo e de seu propósito na vida. A educação de Hassan foi extraordinariamente ampla para os padrões de sua época. Além dos estudos religiosos tradicionais, que incluíam memorização do Corão, estudo da jurisprudência islâmica e teologia, ele também se dedicou à matemática, astronomia, filosofia e poesia. Esta educação eclética seria fundamental para seu sucesso posterior como líder, pois lhe permitiu compreender e manipular as complexas correntes intelectuais de seu tempo. Hassan dominava não apenas o árabe e o persa, mas também possuía conhecimentos de astronomia que lhe permitiam calcular calendários e predizer eclipses, habilidades que aumentavam enormemente seu prestígio entre seguidores supersticiosos. Durante a década de 1080, Hassan empreendeu uma viagem que mudaria sua vida, uma peregrinação ao Egito fatímida. Esta viagem não era apenas um ato de devoção religiosa, mas uma missão cuidadosamente planejada para estabelecer contatos com a hierarquia ismaelita e obter conhecimentos que lhe permitiriam iniciar sua própria missão na Pérsia. No Cairo, Hassan passou vários anos estudando na famosa Casa da Sabedoria Fatímida, onde teve acesso aos textos esotéricos mais secretos do ismaelismo e estabeleceu relacionamentos com alguns dos mais importantes líderes da seita. Durante sua estadia no Egito, Hassan testemunhou em primeira mão tanto o poder quanto as fraquezas do Estado fatímida. Ele observou como a corte estava dividida por intrigas políticas e como a própria dinastia fatímida começava a mostrar sinais de decadência. O jovem persa percebeu que o futuro do ismaelismo não dependeria dos grandes impérios, mas de organizações menores, mais flexíveis e dedicadas, capazes de operar na clandestinidade e de atacar seus inimigos através de métodos não convencionais. Esta percepção seria fundamental para a estratégia que ele desenvolveria posteriormente. Quando Hassan retornou à Pérsia na década de 1090, encontrou uma região em completa convulsão política. O grande Império Seljúcida, que dominava a região desde a Anatólia até o Afeganistão, começava a mostrar sinais de fragmentação. Os sultões seljúcidas eram sunitas fervorosos que perseguiam implacavelmente as minorias xiitas e ismaelitas, mas seu controle sobre as regiões montanhosas e remotas era limitado. Hassan percebeu que havia chegado o momento ideal para estabelecer uma base territorial para o movimento ismaelita na Pérsia. A conquista da fortaleza de Alamut em 1096 foi uma obra-prima de estratégia e psicologia. Alamut, que significa ninho da águia em persa, estava situada em uma posição aparentemente inexpugnável nas montanhas Alborz,
cerca de 100 quilômetros ao norte da atual Teherã. A fortaleza controlava uma das principais rotas comerciais entre a Pérsia e o Cáucaso, e sua posição estratégica a tornava extremamente valiosa, tanto militar quanto economicamente. Em vez de tentar conquistar Alamut pela força, Hassan empregou uma estratégia muito mais sutil e eficaz. Durante meses, agentes de Hassan infiltraram-se na população local, apresentando-se como comerciantes, artesãos e viajantes. Estes agentes começaram discretamente a fazer proselitismo ismaelita entre os habitantes da região, aproveitando-se das queixas locais contra a administração seljúcida e prometendo uma sociedade mais justa sob a liderança do verdadeiro imã. Gradualmente, muitos dos defensores da fortaleza foram convertidos à causa ismaelita, incluindo alguns membros da guarnição militar. Quando Hassan finalmente se apresentou diante dos portões de Alamut, encontrou uma população amplamente simpática à sua causa. O governador da fortaleza, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou negociar sua retirada com Hassan. Segundo as crônicas da época, Hassan ofereceu ao governador o valor de 3.000 dinares de ouro pela fortaleza, uma quantia considerável, mas não extraordinária. O que tornava a oferta irrecusável era a alternativa implícita: aceitar o pagamento e partir em segurança, ou enfrentar uma revolta interna que certamente resultaria em sua morte. O governador escolheu a sabedoria e partiu pacificamente, deixando Hassan como senhor de uma das fortalezas mais importantes da Pérsia. A conquista de Alamut marcou o início de uma nova fase na história do ismaelismo. Hassan não estava interessado apenas em estabelecer mais um principado local, mas em criar uma organização revolucionária que pudesse desafiar o sistema político e religioso dominante em todo o mundo muçulmano. Sua visão era ambiciosa e radical: estabelecer uma rede de fortalezas e agentes que pudesse atacar seus inimigos em qualquer lugar e momento, usando métodos que compensassem sua inferioridade numérica com superioridade tática e psicológica. A organização que Hassan criou em Alamut era profundamente hierárquica e disciplinada. No topo estava o próprio Hassan, que assumiu o título de Hujjat, ou seja, prova do ímã oculto. Abaixo dele estavam os grandes propagandistas, responsáveis por diferentes regiões geográficas, seguidos pelos propagandistas menores, pelos Rafik ou companheiros, e finalmente pelos Fidai, os executores das missões mais perigosas. Esta estrutura celular permitia que a organização operasse com extrema segurança, pois cada nível conhecia apenas seus superiores e subordinados diretos. O treinamento dos Fidai, que mais tarde seriam conhecidos no Ocidente como assassinos, era extraordinariamente rigoroso e multifacetado. Estes homens não eram simplesmente fanáticos desesperados, mas agentes altamente treinados que dominavam uma variedade impressionante de habilidades. Eles aprendiam idiomas estrangeiros para poderem operar em diferentes regiões. Estudavam os costumes e tradições locais para se infiltrarem sem despertar suspeitas. Praticavam artes marciais e manejo de armas, especialmente o punhal, e recebiam treinamento em primeiros socorros para poderem sobreviver em situações extremas. Além do treinamento físico, os Fidai passavam por uma educação espiritual intensiva, que os preparava psicologicamente para missões suicidas. Esta educação não se baseava no fanatismo cego, mas numa sofisticada doutrina teológica que apresentava a morte em serviço do imã como o caminho mais direto para o paraíso. Os jovens eram ensinados que suas vidas terrenas eram apenas uma preparação para a vida eterna e que morrer em combate contra os inimigos da fé verdadeira era a maior honra que um homem poderia alcançar. Esta doutrinação era reforçada por rituais elaborados e por uma comunidade fechada, onde todos compartilhavam as mesmas crenças e objetivos. O primeiro grande sucesso dos assassinos de Hassan veio em 1102, quando conseguiram eliminar Nizam al-Mulk, o poderoso vizir do sultão seljúcida Malik Shah. Nizam al-Mulk não era apenas um administrador competente, mas também um fervoroso sunita que havia perseguido implacavelmente os ismaelitas em todo o império.
Sua morte enviou ondas de choque através do mundo muçulmano, pois demonstrava que mesmo os homens mais poderosos e bem protegidos não estavam seguros dos punhais dos assassinos. O assassinato foi executado com uma precisão impressionante. Um jovem fidaí disfarçado de derviche sufi aproximou-se do vizir durante uma viagem e o apunhalou mortalmente antes de ser despedaçado pelos guardas. A morte de Nizam al-Mulk foi seguida rapidamente pela morte do próprio sultão Malik Shah, embora neste caso não haja evidências definitivas de envolvimento dos assassinos. Porém, a proximidade temporal dos dois eventos criou uma atmosfera de terror entre a elite seljúcida, que passou a ver a mão dos assassinos em toda morte súbita ou acidente suspeito. Esta paranoia coletiva era exatamente o que Hassan desejava: criar um clima de medo que multiplicasse o impacto psicológico de cada assassinato bem-sucedido. O método preferido dos assassinos era o assassinato público e dramático, realizado preferencialmente durante cerimônias religiosas ou eventos públicos importantes. Esta escolha não era casual, mas cuidadosamente calculada para maximizar o impacto psicológico. Matar um líder em privado poderia ser atribuído a causas naturais ou a inimigos pessoais, mas executá-lo diante de multidões de fiéis ou súditos demonstrava inequivocamente o poder dos assassinos e a vulnerabilidade de seus inimigos. Além disso, o sacrifício público do assassino, que raramente tentava escapar, dava à ação um caráter de martírio religioso que impressionava profundamente as populações medievais. A arma característica dos assassinos era o punhal, escolhido tanto por razões práticas quanto simbólicas. Praticamente, o punhal era uma arma silenciosa, que podia ser facilmente ocultada e que permitia ataques súbitos e letais. Simbolicamente, o punhal representava a intimidade e pessoalidade do ato. Diferentemente de uma flecha disparada à distância ou de veneno administrado secretamente, o punhal exigia que o assassino se aproximasse fisicamente de sua vítima, olhasse-a nos olhos e assumisse pessoalmente a responsabilidade pela morte. Esta proximidade física dava ao assassinato um caráter ritual que reforçava tanto a determinação do assassino quanto o terror da vítima. O uso estratégico do terror pelos assassinos era muito mais sofisticado do que geralmente se reconhece. Eles não matavam indiscriminadamente, mas selecionavam suas vítimas com extremo cuidado, visando sempre indivíduos que representassem ameaças específicas aos interesses ismaelitas. Cada assassinato era uma mensagem política cuidadosamente codificada, destinada tanto a eliminar um inimigo particular quanto a desencorajar outros de seguirem o mesmo caminho. Esta precisão cirúrgica tornava os assassinos muito mais temíveis do que bandidos comuns ou exércitos regulares, pois criava a impressão de que possuíam conhecimento íntimo dos planos e movimentos de seus inimigos. Durante os primeiros 20 anos de sua existência, a organização de Hassan expandiu-se dramaticamente além de Alamut. Eles conquistaram ou construíram dezenas de outras fortalezas nas montanhas da Pérsia, criando uma rede defensiva praticamente inexpugnável. Estas fortalezas não eram apenas bases militares, mas centros administrativos, educacionais e econômicos que mantinham a população local e financiavam as operações da organização. Os assassinos desenvolveram sistemas avançados de comunicação entre suas fortalezas, usando pombos-correio, sinais de fogo e mensageiros especializados que podiam atravessar territórios hostis sem serem detectados. A administração interna dos territórios controlados pelos assassinos era notavelmente eficiente e justa, especialmente quando comparada com os padrões da época. Hassan implementou um sistema legal baseado na jurisprudência ismaelita que enfatizava a justiça social e a proteção dos fracos contra os poderosos. Os impostos eram coletados de forma mais equitativa do que nos territórios sunitas vizinhos, e havia provisões específicas para cuidar de viúvas, órfãos e deficientes. Esta administração competente não apenas assegurava a lealdade da população local, mas também atraía refugiados de outras regiões, aumentando constantemente os recursos humanos disponíveis para a organização. A economia dos territórios assassinos
baseava-se numa combinação inteligente de agricultura, comércio e tributos. As regiões montanhosas controladas pelos assassinos eram ideais para a agricultura de terraços, e eles desenvolveram sistemas sofisticados de irrigação que aumentavam dramaticamente a produtividade agrícola. Além disso, sua localização estratégica ao longo de importantes rotas comerciais permitia-lhes cobrar pedágios de caravanas, uma prática que, embora ressentida pelos comerciantes, era geralmente aceita em troca da proteção oferecida contra bandidos comuns. Os assassinos também se envolviam diretamente no comércio, especializando-se em produtos de alto valor, como especiarias, sedas e metais preciosos. Uma das inovações mais importantes de Hassan foi o desenvolvimento de uma extensa rede de espionagem que se estendia por todo o mundo muçulmano. Esta rede era composta por comerciantes, artesãos, estudiosos e até mesmo funcionários governamentais que forneciam informações valiosas sobre os movimentos e planos dos inimigos dos assassinos. Muitos destes agentes não eram necessariamente ismaelitas convictos, mas simpatizantes que eram recompensados generosamente por suas informações. Esta rede de inteligência dava aos assassinos uma vantagem estratégica enorme, permitindo-lhes antecipar ameaças e identificar oportunidades muito antes de seus inimigos perceberem suas intenções. A influência dos assassinos não se limitava à Pérsia. Durante as primeiras décadas do século XII, eles estabeleceram uma segunda base de operações na Síria, aproveitando-se da fragmentação política que se seguiu ao colapso do poder fatímida na região. A Síria dos assassinos operava de forma semi-independente em relação à organização-mãe na Pérsia, mas mantinha comunicação regular e coordenação estratégica. Esta expansão geográfica multiplicava enormemente o alcance dos assassinos e os colocava em posição de influenciar eventos desde a Ásia Central até o Mediterrâneo Oriental. O estabelecimento dos assassinos na Síria coincidiu com um dos períodos mais turbulentos da história medieval, as Cruzadas. A chegada dos exércitos cristãos ocidentais criou uma situação de extrema complexidade política na região, com múltiplas forças competindo pelo controle de territórios e rotas comerciais. Os assassinos sírios, liderados por uma série de líderes capazes, navegaram habilmente através desta confusão política, ora aliando-se com os cruzados contra inimigos muçulmanos comuns, ora cooperando com outros governantes muçulmanos contra a ameaça cristã. Esta flexibilidade política dos assassinos sírios escandalizava tanto cristãos quanto muçulmanos ortodoxos, mas demonstrava a sofisticação de sua estratégia. Eles compreendiam que sua sobrevivência dependia de manter um equilíbrio cuidadoso entre as forças maiores que os cercavam, apoiando ora uma facção, ora outra, conforme suas necessidades imediatas. Esta política pragmática permitiu-lhes não apenas sobreviver, mas prosperar numa região devastada por guerras constantes. Um dos episódios mais famosos envolvendo os assassinos sírios foi sua interação com os cavaleiros templários. Segundo várias fontes medievais, os assassinos chegaram a pagar tributos regulares aos templários, em troca de proteção contra outros inimigos. Esta relação, embora escandalosa do ponto de vista religioso, era perfeitamente lógica do ponto de vista militar e econômico. Os templários eram guerreiros formidáveis, que controlavam várias fortalezas estratégicas na região, e uma aliança com eles oferecia aos assassinos proteção valiosa contra sultões árabes hostis. A relação entre assassinos e cruzados não era unilateral. Há evidências de que os assassinos ocasionalmente prestaram serviços aos Estados Cruzados, eliminando líderes muçulmanos que ameaçavam os interesses cristãos na região. Estas colaborações eram cuidadosamente calculadas e sempre temporárias, baseadas em interesses mútuos específicos rather than em qualquer afinidade ideológica. Para os assassinos, os cruzados eram simplesmente mais uma força política numa região complexa, nem mais nem menos legítima do que os governantes muçulmanos sunitas que eles também combatiam. Um dos alvos mais célebres dos assassinos sírios foi Conrad of Montferrat,
rei titular de Jerusalém e uma das figuras mais importantes dos Estados Cruzados. Conrad foi assassinado em 1192 por 2 fidaí, que se haviam infiltrado em seu círculo íntimo, disfarçados de monges cristãos. O assassinato foi executado com a precisão típica dos assassinos. Os 2 homens aproximaram-se de Conrad durante uma cerimônia religiosa e o apunhalaram mortalmente antes de serem mortos pelos guardas. A morte de Conrad causou uma crise política grave nos Estados Cruzados e demonstrou que nem mesmo os líderes mais bem protegidos estavam seguros dos punhais dos assassinos. Embora o assassinato de Conrad seja historicamente bem documentado, as motivações por trás dele permanecem controversas. Algumas fontes sugerem que os assassinos agiram por iniciativa própria, eliminando um líder que consideravam particularmente hostil aos seus interesses. Outras fontes, porém, insinuam que o assassinato pode ter sido encomendado por Richard Coração de Leão, rei da Inglaterra que tinha suas próprias razões para desejar a morte de Conrad. Esta incerteza sobre as motivações ilustra perfeitamente a estratégia dos assassinos. Criar uma atmosfera de suspeita e paranoia, onde qualquer morte súbita poderia ser atribuída a eles, multiplicando assim o seu poder psicológico. Na Pérsia, Hassan ibn Sabah consolidava constantemente sua posição como líder supremo dos assassinos. Durante os mais de 30 anos que passou em Alamut, ele desenvolveu uma administração extremamente eficiente e uma doutrina religiosa cada vez mais refinada. Hassan não era apenas um líder militar e político, mas também um teólogo sofisticado, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento da doutrina ismaelita. Suas obras teológicas, embora em grande parte perdidas, eram respeitadas mesmo por seus inimigos pela profundidade de seu conhecimento e pela elegância de sua argumentação. Um aspecto particularmente interessante da liderança de Hassan era sua capacidade de inspirar lealdade absoluta em seus seguidores, sem recorrer à coerção física. Ao contrário de muitos líderes de sua época, Hassan raramente usava punições brutais para manter a disciplina, preferindo métodos mais sutis de persuasão e motivação. Esta abordagem não apenas tornava sua organização mais estável internamente, mas também atraía seguidores de maior qualidade, homens que se juntavam aos assassinos por convicção genuína, rather than por medo ou oportunismo. A disciplina pessoal de Hassan era lendária e contribuía enormemente para seu prestígio entre os seguidores. Ele vivia uma vida de austeridade monástica, dedicando a maior parte de seu tempo ao estudo, à oração e à administração da organização. Durante os últimos anos de sua vida, Hassan raramente saía de seus aposentos em Alamut, governando seu império através de uma rede complexa de subordinados leais. Esta reclusão deliberada aumentava sua aura de santidade e sabedoria, fazendo com que suas raras aparições públicas tivessem impacto ainda maior sobre seus seguidores. Hassan ibn Sabah morreu em 1124, após ter governado os assassinos por mais de um quarto de século. Sua morte marcou o fim de uma era, mas a organização que ele criara estava suficientemente bem estabelecida para sobreviver à transição de liderança. Seus sucessores, conhecidos como senhores de Alamut, continuaram suas políticas básicas enquanto adaptavam a organização às mudanças nas circunstâncias políticas regionais. Esta continuidade demonstrava a solidez das instituições que Hassan havia criado e a profundidade da lealdade que ele havia inspirado. O período imediatamente posterior à morte de Hassan foi marcado por uma expansão ainda maior do poder dos assassinos. Seus sucessores conquistaram novas fortalezas tanto na Pérsia quanto na Síria, desenvolveram novas técnicas de infiltração e espionagem e refinaram ainda mais os métodos de assassinato que haviam tornado a organização famosa. Esta expansão não era apenas geográfica, mas também qualitativa. Os assassinos tornaram-se cada vez mais sofisticados em suas operações e cada vez mais influentes na política regional. Um dos desenvolvimentos mais significativos durante este período foi a crescente cooperação entre os ramos persa e sírio da organização. Embora operassem em contextos políticos muito diferentes,
Ambos os grupos mantinham comunicação regular e coordenavam suas estratégias quando necessário. Esta coordenação internacional tornava os assassinos únicos no mundo medieval, pois poucos outros grupos possuíam a capacidade de operar simultaneamente em múltiplas regiões geográficas e políticas. A influência dos assassinos atingiu seu auge durante o século XII, quando conseguiram eliminar ou intimidar uma série impressionante de líderes políticos e religiosos. Suas vítimas incluíam califas, sultões, emires, vizires e até mesmo alguns líderes cruzados, demonstrando que nenhum governante estava verdadeiramente seguro de seus punhais. Esta campanha de terror seletivo tinha objetivos políticos claros: enfraquecer os inimigos do ismaelismo, proteger as populações ismaelitas contra a perseguição e criar espaço político para o crescimento e consolidação dos territórios controlados pelos assassinos. O impacto psicológico dos assassinos sobre seus contemporâneos era imenso e duradouro. Governantes de toda a região passaram a tomar precauções extraordinárias contra possíveis ataques, viajando com guardas numerosos, evitando aparições públicas e desconfiando de qualquer pessoa desconhecida em seu círculo. Esta paranoia generalizada consumia recursos enormes que poderiam ter sido dedicados a outros propósitos, demonstrando como uma organização relativamente pequena poderia ter impacto desproporcional sobre sociedades inteiras. As lendas que começaram a se formar em torno dos assassinos durante este período eram uma mistura fascinante de fatos reais e fantasias populares. Histórias sobre jardins paradisíacos, onde os jovens assassinos eram drogados com haxixe e convencidos de que haviam visitado o paraíso, circulavam amplamente, embora não haja evidências históricas sólidas para sustentar estas narrativas. Estas lendas, porém, serviam aos interesses dos próprios assassinos, pois aumentavam ainda mais o mistério e terror associados à organização. A palavra assassino em si deriva do árabe hashishin, que significa usuários de haxixe, refletindo a crença popular de que os membros da seita usavam drogas para superar o medo da morte. Esta etimologia, embora amplamente aceita, baseia-se mais em preconceitos e fantasias dos inimigos dos assassinos do que em evidências históricas concretas. Os próprios assassinos nunca usavam este termo para se referirem a si mesmos, preferindo designações como fidaí ou seguidores do verdadeiro imã. Durante o século XII, os assassinos também enfrentaram alguns de seus maiores desafios. O surgimento de Saladino como líder unificador do mundo muçulmano sunita representou uma ameaça existencial para todos os grupos dissidentes na região, incluindo os assassinos. Saladino não apenas possuía recursos militares vastamente superiores aos dos assassinos, mas também tinha a legitimidade religiosa necessária para mobilizar amplas coalizões contra eles. A resposta dos assassinos a esta ameaça demonstrou tanto sua flexibilidade estratégica quanto sua determinação de sobreviver. A relação entre Saladino e os assassinos foi marcada por uma complexa dança de confrontos e negociações. Inicialmente, Saladino tentou eliminar os assassinos sírios através de uma campanha militar direta, sitiando várias de suas fortalezas e tentando cortar suas linhas de comunicação e abastecimento. Os assassinos responderam da única maneira que conheciam. Tentaram assassinar o próprio Saladino. Segundo as crônicas da época, houve pelo menos 2 tentativas de assassinato contra Saladino, ambas fracassadas por pouco. Estas tentativas convenceram Saladino de que uma guerra total contra os assassinos seria extremamente custosa e perigosa. Eventualmente, Saladino e os assassinos chegaram a um acordo tácito que permitia a ambos concentrarem seus esforços contra inimigos mais importantes. Para Saladino, isto significava focar na luta contra os Estados Cruzados. Para os assassinos, significava ganhar tempo para consolidar suas posições e preparar-se para futuras ameaças. Este acordo não era uma aliança formal, mas sim um reconhecimento mútuo de realidades políticas e limitações práticas. O período final da existência independente dos assassinos começou no século XIII, com a ascensão do Império Mongol.
Os mongóis representavam um tipo de ameaça completamente diferente de qualquer coisa que os assassinos haviam enfrentado anteriormente. Diferentemente dos governantes muçulmanos sunitas, que podiam ser intimidados, corrompidos ou assassinados, os mongóis operavam segundo uma lógica militar e política completamente alienígena às tradições do Oriente Médio medieval. Hulagu Khan, neto de Genghis Khan e comandante das forças mongóis no Oriente Médio, decidiu eliminar definitivamente a ameaça representada pelos assassinos. Esta decisão não era motivada por considerações religiosas ou ideológicas, mas sim por questões práticas de controle territorial. Os mongóis não toleravam a existência de enclaves independentes em territórios que consideravam seus, e a capacidade dos assassinos de eliminar líderes individuais era irrelevante contra um império que operava através de estruturas coletivas de comando. O cerco de Alamut em 1256 foi um dos eventos mais traumáticos na história do ismaelismo persa. Diferentemente dos cercos medievais típicos, que geralmente se prolongavam por meses ou anos, o ataque mongol foi caracterizado por sua velocidade e brutalidade. Os mongóis possuíam tecnologia de cerco superior, incluindo catapultas e outras máquinas de guerra chinesas, que tornavam mesmo as fortalezas mais bem defendidas, vulneráveis a ataques diretos. O último senhor de Alamut, Rukn al-Din Khurshah, tentou inicialmente resistir ao ataque mongol, mas rapidamente percebeu que a situação era desesperadora. Diante da escolha entre destruição total e rendição, ele optou por se render na esperança de preservar pelo menos parte de sua organização e população. Esta decisão foi controversa mesmo entre seus próprios seguidores, muitos dos quais preferiam morrer lutando a se submeter aos invasores mongóis. A rendição de Alamut não salvou nem o líder nem a organização. Hulagu Khan ordenou a execução de Rukn al-Din Khurshah e de toda a hierarquia dos assassinos que conseguiu capturar. Além disso, ordenou a destruição sistemática de todas as fortalezas dos assassinos na Pérsia, bem como de suas bibliotecas e arquivos. Esta destruição representou uma perda cultural incalculável, pois os assassinos haviam acumulado uma das mais importantes coleções de textos filosóficos, científicos e religiosos do mundo medieval. A conquista mongol marcou efetivamente o fim dos assassinos persas como força política independente. Alguns membros da organização conseguiram escapar e se refugiaram em outros países, onde mantiveram discretamente suas tradições religiosas, mas nunca mais conseguiram reconstruir o poder e a influência que haviam possuído durante os séculos XI e XII. A memória dos assassinos persas foi preservada principalmente através de seus inimigos, que escreveram extensamente sobre suas atividades, geralmente de forma hostil e frequentemente imprecisa. Na Síria, os assassinos conseguiram sobreviver por mais algumas décadas após a queda de Alamut, mas sua influência também declinou rapidamente. O último bastião sírio dos assassinos foi conquistado pelos mamelucos em 1272, encerrando definitivamente mais de 2 séculos de atividade independente da seita. Com a queda dos últimos territórios controlados pelos assassinos, a organização deixou de existir como força política, embora suas tradições religiosas continuassem a ser preservadas por comunidades ismaelitas espalhadas por várias regiões. O legado dos assassinos na história medieval é complexo e multifacetado. Do ponto de vista militar, eles demonstraram que organizações pequenas e bem disciplinadas podiam exercer influência desproporcional através de táticas não convencionais e guerra psicológica. Suas técnicas de infiltração, espionagem e assassinato seletivo influenciaram o desenvolvimento de métodos similares por outras organizações ao longo da história. Do ponto de vista político, eles representaram uma alternativa radical aos modelos tradicionais de governo medieval, baseando sua autoridade em princípios religiosos rather than em poder militar ou hereditário. Culturalmente, os assassinos contribuíram significativamente para o desenvolvimento do pensamento ismaelita e para a preservação de tradições filosóficas antigas.
Suas bibliotecas continham obras que de outra forma teriam sido perdidas, e seus estudiosos fizeram contribuições importantes para campos como matemática, astronomia, medicina e teologia. A destruição destas bibliotecas pelos mongóis representou uma das maiores perdas culturais da história medieval. A influência dos assassinos estendeu-se muito além de suas fronteiras temporais e geográficas imediatas. No Ocidente medieval, eles tornaram-se símbolos do mistério e perigo do Oriente, inspirando inúmeras lendas e histórias que persistiram por séculos. Estas narrativas, embora frequentemente imprecisas historicamente, ajudaram a moldar as percepções europeias sobre o mundo muçulmano e contribuíram para o desenvolvimento de literatura de aventura e mistério. Na era moderna, o interesse pelos assassinos ressurgiu com força renovada, impulsionado tanto por estudos acadêmicos mais rigorosos quanto por representações populares em literatura, cinema e jogos eletrônicos. Esta renovação de interesse levou a uma reavaliação mais equilibrada de sua história, reconhecendo tanto suas inovações quanto suas limitações, tanto seus sucessos quanto seus fracassos. A história dos assassinos nos ensina lições importantes sobre a natureza do poder, da resistência e da mudança social. Eles demonstraram que grupos determinados e bem organizados podem desafiar sistemas aparentemente invencíveis, mas também mostraram os limites deste tipo de resistência quando confrontada com forças esmagadoramente superiores. Sua trajetória ilustra tanto as possibilidades quanto os perigos de movimentos baseados em ideologias totalizantes e métodos violentos. Hoje, quando olhamos para trás para esta extraordinária organização medieval, podemos apreciar tanto a sofisticação de seus métodos quanto a complexidade de suas motivações. Os assassinos não eram simplesmente fanáticos sedentos de sangue, nem santos incompreendidos, mas seres humanos complexos, que responderam às circunstâncias de seu tempo da única maneira que conheciam. Sua história continua a fascinar, porque toca em temas universais: a luta entre fé e poder, a tensão entre ideais e pragmatismo, e a eterna questão sobre até que ponto os fins podem justificar os meios. A verdadeira história dos assassinos é muito mais rica e nuançada do que qualquer lenda jamais poderia sugerir. Uma saga de ambição, dedicação, inovação e, finalmente, tragédia que ainda ecoa através dos séculos. Se você gostou deste mergulho profundo na história real dos assassinos, não esquece de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo histórico fascinante como este. Deixa também nos comentários qual período da história medieval você gostaria que explorássemos no próximo vídeo. E não perde os nossos outros documentários sobre sociedades secretas e organizações misteriosas da história.